depois da reunião, haja necessidade de consultar aí. Então, eu estou avisando a vocês que está ativada a gravação. Tá, meu nome é Wilde, e eu vou passar, então, a primeira palavra aqui para o Emídio, para cada um falar o nome e a instituição que representa. Por favor, Emídio, tem que... Isso. Bom dia a todos. Eu sou Emílio. Hoje estou como apoiante em questão das nossas reuniões. Sempre estou sempre de apoio e, a partir do próximo mês, do dia 3, nós já estamos oficialmente como a Secretaria Executiva do Comitê de Bacia do Piantão. Tá. Muito obrigado, Emílio. Gustavo, por favor, se apresente, Gustavo. Todos os microfones têm que ser ativados. Isso. Bom dia a todos. Gustavo, conhecido como Guga, secretário da Agricultura do município de Cruzeta, coordenador da Defesa Civil, representando a Prefeitura. Que bom, Guga, que você conseguiu participar. Maravilha. Itan Lobo, por favor. Bom dia a todos. É um prazer imenso participar pela primeira vez desta videoconferência. Eu represento a colônia de pescadores do município de Cruzeta. Ok, obrigado. João Maria. Opa, bom dia a todos. Meu nome é João Maria e representando o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Cruzeta. Ok. Procópio, por favor. Bom dia, Wilde, bom dia aí aos companheiros que estão presentes, do sindicato, né, da Apicruz, aí da colônia, os demais, e as mulheres também, a Caene está presente, um bom dia, e vamos juntos. Eu sou Procópio e estou representando o CIAPAC, Sociedade Civil, e faço parte da diretoria colegiada do comitê. Ronaldo Adriano, por favor. Seu microfone, Ronaldo. Seu microfone está desativado, Ronaldo. Eu acho que você tem que mexer na tela. Eu acho que não é aí não, viu, Ronaldo? Eu acho que você mexe na tela, tem aí um comandozinho que você clica em cima do microfone. Deve estar no mudo. Não, ainda não ativou, não. Olha aí, na tela Isso, agora sim. Pode falar, Ronaldo. Está ouvindo? Agora perfeito. Tá bom. Ronaldo Adriano, do Perímetro Irrigado de Cruzeta, eu sou presidente da Apicruz. Tá, obrigado, Ronaldo. Vera Ribeiro, por favor, Vera. Vera, o microfone está desligado. Isso. Ok, agora? Pronto. Agora está ok. Eu sou Vera Ribeiro, eu sou engenheira da Caerne, trabalho no setor de outorga e licença, e a gente faz esse acompanhamento de retirada de água e alocações. Ok. Muito obrigado, Vera. O pessoal da Caerne lá de Caicó não vai participar, não, Vera? Você está sabendo, não? Pois é, eu ainda não entrei em contato com eles, mas daqui a pouco vou tentar falar com alguém no grupo, saber quem vai participar dessa segunda reunião. Eu não participei da primeira e acredito que alguém vai entrar, sim. Era importante ou o Jean ou o... Acho que é... Uhum. Tem outra acho pessoa. Que é o Jean que estava e o Fabiano, não é isso? Fabiano, inclusive, Jenny também estava. Vou procurar saber no grupo quem é que vai também participar, que eles, inclusive, que realmente fazem a operação dos sistemas. Eu acompanho para poder comparar a questão de outorgas e usos realmente e poder informar para vocês. Entendi. Maravilha. Bom, nós recebemos agora a presença ilustre do Dr. Paulo Varela. O microfone está desligado, Paulo. Bom dia, doutor Wilde. Bom dia. Com todo o gás, segunda-feira aqui, ó. Bom dia, gente. Um abraço a todos. Obrigado, Paulo. Bom, o Auriceiro estava tentando entrar aí e deu uma saída. Vamos ver aqui se ele... Só está faltando alguém do Engarne mesmo, para a gente poder começar.
Ele tentou entrar, Wilde? Tentou entrar e caiu. Ele estava sem o WhatsApp, ele estava sem o link, e eu passei por ele agora, Wilde. Acabei de... Não. O Fabiano também está entrando e o Auricélio. Pronto. Maravilha. Doutor Auricélio, bom dia. Eu gostaria de se apresentar, doutor Auricélio? Isso. Bom dia, Wilder. Está me ouvindo? Estou perfeitamente. Pronto, um bom dia para você e para os demais participantes aí. E que tenhamos aí uma ótima finalização de reunião e de alocação de água. Obrigado, Auricélio. Fabiano, da Caernes, pode se apresentar, Fabiano? Bom dia, meu nome é Fabiano de Oliveira, estou atualmente como coordenador da Unidade de Águas da Regional de Seridó. Maravilha. Bom, acho que nós estamos com um time completo aqui, só está faltando o Denox, né? Mas vamos ver se o Denox entra ainda. Nós estamos aqui com o Auricélio do Igarne, o Emídio, da ADESE, o Fabiano da Caerne, o Guga da Secretaria de Agricultura, o Itan da Piscicultura, o João Maria dos Trabalhadores Rurais, Procópio do Comitê, Paulo Varela do Comitê, Ronaldo da Apicruz e a Vera da Caerne. Né? Estamos com um time bom. Né? E eu vou, então, ativar aqui o mudo para todo mundo, então, e vou só fazer um breve apanhado do que aconteceu na reunião passada para a gente iniciar os trabalhos. Né? Deixa eu ver onde que está. Aqui minha cola. Minha cola. Isso está aqui. Pronto. Isso. Vocês estão vendo aí uma tela escrita alocação de água? Todo mundo vendo? Tá ótimo, tá bacana. Maravilha, então vamos lá. Então, eu fiz aqui, vou só fazer só um resumo aqui para todos nós, né? Na reunião passada a gente já apresentou isso, mas só para a gente saber o seguinte, nós estamos com o reservatório em torno de 6 milhões e meio, tá? No final de junho, 6,83, e isso quer dizer que nós temos mais ou menos 25% da capacidade total do açude. Ou seja, com essa capacidade, tá, tendo em vista que tem o perímetro, a Caerne e o entorno para serem atendidos com relação à retirada d'água, fora os pescadores, nós temos aqui uma grande dificuldade de atender a todos. Né? E esse é o grande desafio, ou seja, qual que é a melhor decisão hoje que nós vamos tomar para que a gente consiga não colocar em risco o abastecimento da cidade e fazer com que a gente tenha aí pelo menos algumas ações no sentido de avançar com a reativação do perímetro. Na reunião passada, foi muito discutido isso, e daí a importância da presença aqui do Ronaldo, do Joca, né, do Guga, né, para que a gente, do Itan, para que a gente discuta aqui o seguinte, se a gente tem condição de atender a outros usos ou se nós vamos privilegiar, né, o abastecimento da cidade. O que ficou claro, pelo menos para mim na reunião passada, foi de que nós temos uma quantidade de água hoje muito pequena e que estamos numa pandemia. Então, tendo em vista essas duas situações, né, a pandemia e a pequena quantidade de água, é muito arriscado atender a reativação do perímetro, tá, e liberar para que a agricultura no entorno se dê de forma plena. Então, me parece que ficou-se muito evidente de que nós temos atualmente uma questão a ser atendida, que é não deixar a cidade de Cruzeta com problema de abastecimento, fornecendo toda a água necessária para que haja aí o enfrentamento dessa pandemia e, consequentemente, a saúde das pessoas seja preservada. Por outro lado, nós temos aí duas questões, ou três, que são muito importantes, ou seja, foi feito um grande investimento no perímetro,
né? Esse perímetro foi equipado e foram reformados canais, foi equipado com sistemas de pressurização para bombeamento via gotejamento, né? É uma área muito boa para plantio. Então, nós temos esse perímetro que, se ele ficar desatendido por muito tempo, nós vamos ter, provavelmente, a deterioração dessa infraestrutura, né? E também foi colocado o seguinte, que existem projetos, né, para trazer água para a Cruzeta de outros mananciais e que são fundamentais para que haja, assim, uma tentativa de atender tanto a produção econômica quanto ao abastecimento da cidade. Então, ou seja, eu diria, e esse projeto que está na tela aí agora, é um projeto da construção de uma adutora que viria lá perto da cidade de Florânia, né, basicamente da água lá do remanso do Armando Ribeiro, né, com essa adutora de Florânia e vindo para Cruzeta, ou seja, com a construção de uma adutora, a cidade de Cruzeta poderia ter, diríamos, uma segunda alternativa, e essa segunda alternativa proporcionaria que o perímetro e os usos no entorno pudessem ser feitos sem comprometer o abastecimento da cidade. Tá? Então, eu diria o seguinte, que nós teríamos hoje, fora a alocação propriamente dita, 5 pontos aqui fundamentais, né? O primeiro é de que nós precisamos trabalhar juntos para fazer com que a cidade de Cruzeta tenha um manancial alternativo. Tá? Se não acontecer isso, nós estaremos condenando, provavelmente, o perímetro ao seu fracasso, uma vez que, como o abastecimento é sempre prioritário, né, e não há outros mananciais, a cidade de Cruzeta, ou seja, o açude de Cruzeta não vai ter como atender tanto a cidade como o perímetro, e isso vai ser um problema muito sério, provavelmente, para a região, né? A segunda questão é com relação ao próprio uso da água na cidade de Cruzeta. Tivemos uma conversa com os nossos colegas da CAERN na última reunião, né, com o Jean, com o Fabiano, que está aí presente, e eles nos reafirmaram algo que a gente já sabia, que era que a cidade de Cruzeta tem um sistema de captação para cerca de 25 litros por segundo, tá? E que na autorização que a ANA dá, ela só pode captar no máximo 15 litros por segundo. E fomos aqui verificar qual que era a população da cidade e qual que seria a estimativa de uso da água na cidade de Cruzeta. E não conseguimos encontrar a necessidade de que houvesse 25 litros para a cidade. Tá? Numa conta rápida que está aqui nesse item 2, tá? Uma população urbana de cerca de 6.550 habitantes, consumindo 150 litros por habitante dia, nós precisaríamos de cerca de 13,5. E a gente estaria trabalhando esse ano com 15 litros. Então, é uma questão que eu acho que só pode ser combatida com a complementação da hidrometração, ou seja, colocar hidrômetro efetivamente na cidade toda, conforme a CAERN havia prometido já em 2018, e ainda não foi possível. Desculpa. A terceira questão é sobre o perímetro e a sua reativação econômica, ou seja, os 2 primeiros itens, o manancial e mais a hidrometração, vão fazer com que a cidade possa, além de ter água, usar água de forma racional, para sobrar água para o perímetro, né? E a gente, daí a importância do Ronaldo, do Joca, do Guga aqui nessa reunião, a gente precisava saber de vocês a situação efetiva do perímetro, né? Como que ele está se estruturando, o que ele está produzindo, para que a gente
possa aí ajudar a promover um estudo no sentido de fazer com que o perímetro seja reativado com a menor quantidade de água possível e com fontes alternativas que ajudassem até a manutenção da barragem e do perímetro. Uma dessas fontes que estamos propondo é a instalação em áreas que não são utilizadas para agricultura de placas solares para gerar energia e gerar receita, né? Bom, e dentro desse projeto, é lógico que a gente precisa discutir também a questão da medição de vazões para o perímetro, para ver se está tudo ok, e a regularização dos usuários no reservatório. Então, seriam 3 pontos globais. O primeiro, o abastecimento da cidade e a hidrometração. O segundo, a reativação do perímetro, de forma a garantir recursos para o perímetro e para a barragem. E terceiro, a regularização dos demais usuários, inclusive da piscicultura que está aqui presente, né? Então, ou seja, foi um resumo, espero que tenha sido claro, né, do que aconteceu na reunião passada, né? E a gente, então, queria conversar com vocês sobre esses pontos. Eu só queria registrar, então, aqui a presença do Antônio Rigueto, do Igarne, do Carlos Nobre, e quem mais que entrou? Do Hudson Barbosa. Vocês gostariam de se apresentar? Rigueto, por favor, poderia se apresentar? Os microfones estão inabilitados, eu só tenho que habilitar o microfone. Carlos Nobre, por favor. Bom dia, Wilde. Bom dia aos colegas aí do perímetro do Cruzeiro. Então, um abraço a todos aqui na escuta. Ok, obrigado, Carlos. Rigueto, por favor. Hudson Barbosa, pode se apresentar, Hudson? Bom dia a todos. Inicialmente, eu quero pedir desculpas pelo atraso. Na verdade, eu estava programado para aquela primeira reunião e acabei me desprogramando com essa segunda. Eu sou Hudson Barbosa, representante da Câmara Municipal de Cruzeta, e espero estar atento aí. Lamento ter perdido esses momentos iniciais, que é muito importante, mas vamos ver se pego aí o andar da carruagem. Obrigado e um bom dia a todos. Você é vereador, Hudson? Isso, exatamente. Ok, muito prazer. Meu nome é Wilson. Rigueto, por favor. Pois não. Antônio Rigueto, sou do IGAR, coordenador de gestão, e conheço bem o sul de Cruzeiro, e trabalhamos com o professor da universidade muito nesse reservatório. O perímetro irrigado é bastante conhecido, então vamos acompanhar com bastante atenção essa situação. Obrigado. Muito obrigado, Rigueto. Bom, senhores, então nós temos aí, para aqueles que não acompanharam toda a apresentação que eu fiz, ou seja, nós temos uma questão da alocação hoje de um valor muito pequeno de água, que a tendência é de a gente alocar isso todo para o abastecimento da cidade, para não colocar em risco a saúde da cidade, a saúde das pessoas, né, em função da pandemia, mas temos aí o desafio de fazer com que o perímetro e o entorno também não sofram. Então, nós colocamos 3 temas aí. O primeiro tema era esse de abastecer a cidade por um manancial alternativo, criar uma adutora vindo lá de Florânia para atender, e de forma a reservar mais água para a produção, tá? E mais a hidrometração. A segunda questão é reativar o perímetro e fazer com que isso aí se torne uma fonte de riqueza para a cidade, para a economia local, tá? E o terceiro é como a gente fazer para poder fazer com que os demais usos, tanto do entorno aí, quanto da pesca, por exemplo, estejam regularizados. Então, a palavra está aberta. Eu queria... quem gostaria de se manifestar? Doutor Paulo Varela, por favor. Ok, Wilde. Em relação a esse primeiro tópico aí, essa doutora de respeito ao chamado projeto Seridó. É um projeto mais amplo, né, que pega a água, conforme você colocou lá, na Armando. Isso aí é a fase norte dele, depois ainda tem uma outra, que vai pegar lá no Oiticica. Tem uma aguinha aí? Né? E como é que isso está?
Essa primeira fase é na faixa de uns 300 milhões. A Secretaria está trabalhando junto ao Ministério do Desenvolvimento Regional. Foi aberto um SICONV, mas ainda está em fase de conseguir os recursos. Está aberto já para cadastrar a proposta e tal, mas eu não creio que venhamos a tê-la até o ano que vem, né? Provavelmente a luta vai ser para conseguir recurso e iniciar, mas até, digamos, para essa alocação provavelmente não terá chegado água ainda em Cruzeta. Mas quero aproveitar aqui a oportunidade, porque realmente esse é o projeto, né? Ele tinha nas suas premissas exatamente a condição de contorno de liberar os açudes locais para a água exatamente da produção econômica e dotar as cidades de água vindo aí desse conjunto de adutoras. O interessante é que aí a gente poderia falar de um abastecimento para as cidades de 100% de garantia. Por quê? Porque a gente estaria fixado em Armando Ribeiro Gonçalves mais Oiticica, mais a transposição que está chegando também no final do ano que vem. Então, a gente atingiria aquele sonho da segurança hídrica com 100% de garantia, ou chova ou não chova, enfim. Teríamos 12 grandes mananciais e mais a Armando Ribeiro, a transposição do São Francisco, dando essa garantia total. Isso faria com que os açudes pudessem ser liberados para realmente o uso econômico. Essa foi a premissa que se viu como envoltório aí desse grande projeto. É um projeto que foi financiado pela Agência Nacional de Águas, toda a sua concepção e depois a sua execução do projeto. Ele está pronto, né? Está preparado para ser licitado, e por partes, inclusive. Se não chegar todo o dinheiro, a gente pode fazer neles por partes. E esse vai ser assim, o grande avanço. Talvez aqui, eu estava pensando nesse momento, em relação ao comitê, podemos discutir um pouco isso, a gente fazer uma carta, uma moção, alguma coisa, para o ministro Marinho, para que isso tenha avanço, saia desse gerúndio. A gente vem lutando com isso desde o princípio do ano. Acho que a própria ANA, se tiver alguma oportunidade também, alguma conversa, etc., mostrar a importância desse grande projeto. Ele é um projeto muito especial, porque ele nasce exatamente da demanda bem de base, né? Ele está no plano da bacia, ele está no plano estadual, ele está no plano de segurança hídrica nacional. Quer dizer, é um projeto que nasceu e cresceu da base para o alto, e realmente tem uma perspectiva muito, muito bacana. No final desse projeto, só para concluir aqui, inclusive, também está sendo já estudado agora um modelo de operação inteligente que vai permitir a gente ver quais açudes, enfim, de onde deve tirar água para a bacia como um todo, não somente ele e Cruzeiro, mas só para aproveitar aqui e falar um pouquinho aí sobre esse projeto de Seridó. Então, sobre esse item, era isso aí o que eu teria para contribuir. Obrigado, Paulo. Mais alguém? Não tem ninguém inscrito. Alguém quer fazer algum comentário? Hudson, por favor. Hudson, depois Procópio. A minha forma mais da análise política que... Procópio, é bom saber que você está aí. Não dá para identificar que eu sou novo nessa plataforma, nunca tinha usado. Mas achei interessante o que disse o senhor Antônio na seguinte item. Eu acho que nós devemos transformar, isso aí, Procópio, cai bem nessa temática, transformar a questão da econômica do açude de Cruzeta em uma luta, porque nós sabemos que o senhor Antônio muito bem apresentou a questão técnica, que está toda levantada, quanto vai ser gasto, como vai ser, papapapam. Mas tem a questão política, né? Que são as decisões tomadas, que são aquilo que são priorizados. Eu acho que ele sugeriu muito bem, nós fazemos uma carta de endereçada ao ministro, com todo esse aparato de órgãos aqui representados, e nós transformarmos isso, de fato, numa luta, porque, para quem sabe priorizar a questão de Cruzeta do ponto de vista econômico, da importância que tem. E nós dizemos que é mediante a uma adutora que vai dar segurança hídrica para os colonos, que é um projeto já existente, entendeu? Então, eu acho que nós devemos transformar isso, com certeza, numa luta política, para que, com o embasamento técnico que os senhores irão produzir, nós, da área política, irmos e pressionar
o ministro para que ele dê uma atenção toda especial a essa questão do açude de Cruzeta, mais em especial a questão da adutora. Eu lembro que não faz muito tempo já foi feito, inclusive, a topografia dessa adutora chegando até Cruzeta, e que ela não é cara, porque ela vem toda na gravidade. Isso é o que eu consegui levantar na época. Então, assim, nós temos... E vem ali da Armando Ribeiro, já vai pegar o ramal ali de Florânia. Ela é viável, e talvez com uma emenda parlamentar ou alguma coisa nesse sentido, priorizando a questão de Cruzeta, a gente consiga obter sucesso, aproveitando o momento que temos um ministro que conhece a nossa realidade, é municipalista, vai entender essa causa. Nós temos que ter uma bancada federal que pode nos ajudar nesse sentido também. Então, eu acho que, unindo a parte técnica com a parte política, a gente consegue resultado a curto prazo, ou médio. Eram essas minhas palavras. Obrigado, senhor. Obrigado. Procópio, por favor. Procópio, microfone. Oi. Bom, veja, muito bom aí as primeiras reflexões feitas pelo vereador, né, por Paulo Varela. E só lembrando que em 2017, 2018, essas alocações do Cruzeta começaram aí em 2016, né? Fizeram a primeira alocação, e desde lá para cá, até agora, não foi possível liberar água para o perímetro irrigado Cruzeta, né? E em uma reunião em 2017, o prefeito da cidade estava presente e já apresentou-se, né, na possibilidade de fazer uma articulação para a implantação desse sistema adutor de Florânia Cruzeta. Isso não foi viabilizado. Já em 2018 surgiu uma nova possibilidade, que era uma implantação do sistema adutor integrado de Parelhas, Jardim do Seridó, São José e Cruzeta. De fato, o sistema adutor de Buqueirão até Parelhas, até Jardim do Seridó foi feito, mas foi feito, inclusive, não atende nem a cidade de Jardim do Seridó. Uma coisa assim feita, até hoje a gente, né, que está nesse sistema discutindo, achou a perda de uma oportunidade grande, que era trazer esse sistema adutor Parelhas, Jardim do Seridó, São José do Seridó e Cruzeta. E ela ficou só em Jardim do Seridó, e não atende nem Jardim do Seridó. Então, foi feita a adutora emergencial para atender basicamente Jardim. Então, esse sistema morreu. O que está hoje colocado como elemento foi o que Paulo já colocou de forma muito clara, né, e muito competente, essa proposta do projeto integrador de adutora do Seridó, né, que liberaria alguns açudes, como de Cruzeta, Sabugio e Itães, para a produção de alimentos. Então, essa é uma questão que está colocada. A outra questão é que, no marco regulatório, e até o Wilton falou na outra reunião, estabelece, né, que foi uma coisa que nós discutimos muito isso, mas muito mesmo. Né, estabelece que, nesse momento, que o volume de água que está até de 11 milhões de metros cúbicos para baixo, né, na verdade, não teria água para atender os usos de produção, nem no entorno do açude e nem no perímetro, porque essa água só era suficiente para atender as demandas de Cruzeta, analisando a história dos 20 meses, né? 8 meses sem inverno e 4 que possam não ter um inverno, então seria em torno de 20 meses. Então, isso foi muito, muito conversado, inclusive no marco regulatório. Tanto é que foi estabelecido, né, na época, a gente discutiu muito isso, né, que o Cruzeta teria em torno de 15 litros por segundo, né, que é isso que, eu acho que o Wilson falou aí em 13, né, agora, pelos dados que foi levantado, mas ficou acordado em torno de 15 litros por segundo, que daria 54 metros cúbicos por hora. E para o perímetro ficou acordado, na época, 65 litros por segundo. Se a gente utilizar, né, mesmo 7 litros por segundo por hectare, daria para irrigar 92 hectares. Né, se a gente usar um pouquinho menos, de 6, daria para irrigar em torno de 108 hectares lá no perímetro. Isso, numa eficiência que foi proposta, de 75%. Então, isso foi muito discutido no marco regulatório, muito debatido, inclusive com o pessoal de Cruzeta, né, com o Igarne, com a Ana, com o comitê, com a reunião que houve aí em Cruzeta. Então, esses debates todos foram feitos, né? E no quadro que está posto, inclusive em todas as alocações, foi sempre apontado ainda, infelizmente, a impossibilidade de garantir a recuperação produtiva de geração de emprego e renda para o perímetro Cruzeta, com a água do reservatório
de Cruzeiro, tendo em vista o seu volume. E esse ano, né, lamentavelmente, tristemente, a gente avalia que a situação continua. Além da pandemia, que é um dado, né, que ofende a nossa alma, ofende a nossa vida, né, e cria um pânico na nossa vida hoje, né, a gente não pode ter uma cidade sem água, a gente não pode pensar numa pandemia dessa, uma cidade quase com 7 mil habitantes, 8 mil habitantes, está vivendo de carro-pipa, ou de poço no seu entorno que não tem água que preste. Então, infelizmente, nesse momento, pelo visto, meu grande amigo e respeitado Ronaldo, né, e João, que são do sindicato, João que está lá na Picruz, Ronaldo está na Picruz, né, é um momento, infelizmente, que com esse volume, os dados mostraram que ele terminaria o próximo ano seco. Se não chover, ele ficava seco. O açude ficava com 500 mil metros cúbicos de água, né, utilizando a pequena quantidade de água que foi proposta, dava para irrigar 9 hectares. Né? Então, não é possível, nesse quadro, lamentavelmente, a gente está apostando em todas as alocações dos reservatórios, em garantir a retomada da produção, da geração de emprego, da economia rural, os agricultores que estão penalizados nesses 7 anos, sofridos, humilhados, machucados, sem renda, sem emprego, sem produção. Isso é real. Agora, a situação de Cruzeiro é a situação mais dura nesse momento. Né? Pelo nível de água que tem, não se vê possibilidade, pelo menos tecnicamente, eu não vejo possibilidade, e socialmente, e do ponto de vista da reflexão que isso tem para a cidade, se a gente no próximo ano não tiver um inverno bom, produtor de água, esse ano teve um inverno muito bom, mas teve baixa produção de água no reservatório Cruzeiro. Então, a minha concepção, a minha leitura primeira é que a gente, né, infelizmente, teremos, né, dificuldade de atender as demandas de retomar o perímetro de Cruzeiro, até porque precisaria fazer investimentos, e ninguém vai fazer um investimento para não plantar, né, porque a água não é suficiente para atender a todas as demandas do perímetro. Então, é isso. Eu acho que, nesse momento, me parece que, pelo marco regulatório e pelas condições hidrológicas do reservatório, nem no entorno do açude seria possível estar irrigando, né, ficaria só que já foi liberado, né, para poços, para vazantes a 100 metros da espelho de água, aquele que já foi acordado em outras reuniões, talvez fosse mantido. Agora, para retomar o perímetro, eu vejo muita dificuldade e acho um risco muito grande. Ok. Ronaldo, você poderia nos falar aí sobre o perímetro, como que está a produção, como que estão os canais, o que vocês estão produzindo hoje compostos? Dá uma geral para a gente sobre o perímetro aí, por favor. Bom dia, Carlos Nobre chegou agora, né? Meu amigo velho. É o seguinte, tá escutando vocês? Estamos, eu estou escutando bem, vou falar. É o seguinte, o perímetro irrigado, ele está parado, né? A gente é consciente que não tem como irrigar esse ano ainda. A gente está sobrevivendo de algumas cacimbas ou alguns poços que a gente cavou. Durante 8 anos é uma questão de sobrevivência. Mas até agora não morreu ninguém, graças a Deus. Aí, o seguinte, vamos esperar o açude encher para a gente ver qual é o andamento das prioridades. Eu acho que eu estou pensando até nesse período que o açude ainda não encheu, eu vou me antecipar e chamar. A gente não pode fazer reunião, mas vamos ver se a gente faz um seminário assim que puder reunir todo mundo. A gente fazer um seminário para a gente ver se a gente elabora um documento com as prioridades que a gente tem que fazer, limpeza de canal, ver o que é que está estragado, ver onde é que pode buscar recurso para a gente fazer essa reforma, porque foi tudo reformado, mas está há 8 anos e a gente está parado. Então, quando ligar esse sistema, vai aparecer muito defeito. Inclusive, as piscinas já tem algumas com defeito, os canais tem algum setor que está quebrado, devido não ter água para usar, para manter o canal cheio, né? Que aquelas placas de concreto, elas se racham mesmo no tempo seco. Não tem água. Aí a gente, até aproveitando aí com o Procópio, para ver se a gente, na hora que liberar, puder fazer reuniões, a gente fazer um seminário, ele vem com o equipamento dele, para a gente ver umas prioridades, pelo menos recuperar as valas de proteção,
e também as piscinas, a gente vai ver como adquirir uma máquina que só tem em Fortaleza, pelo que eu estou sabendo, para recuperar as piscinas, que já tem algumas estragadas. E quem está usando, mesmo com água ruim, está funcionando tranquilo o sistema. O meu lote mesmo está funcionando 100%. Só que eu estou plantando 10% da área, mas está tudo funcionando. E quem está parado já tem defeitos. Tem válvula que não abre mais, tem sistema o sistema computadorizado já apresentou defeito, a bomba não liga, essas coisas. Mas vamos pelo menos nos antecipar e eu quero elaborar um documento registrado em cartório para que a gente, o próprio colono, ele tenha uma regularização e faça as ações dele de acordo com o que a gente decidir nesse seminário. Por isso que eu estou convidando já a Procópio para a gente ver o que é que pode fazer. E o mais a gente vamos aguardar. A gente sabe, temos consciência que não tem água mesmo para que a gente irrigue, mas já estamos há 8 anos esperando e espera mais um. Então, basicamente é isso. Ok. Só para completar, Ronaldo, qual que é a área hoje que está equipada para produzir? São 120 hectares. Ok. Já está o sistema pronto, montado. Com aqueles tanques com plástico, né? Reservatório. E o reservatório é entre 500 mil litros, varia o menor é 120 mil litros até 540 mil litros. Uhum. Ok. Wilder, pois não, fazer Auricélio. um comentário. Pois não, Auricélio. Eu só gostaria mesmo aí de parabenizar aí essa consciência de Ronaldo aí, né, entender que o momento que se vive é de priorizar a água para o abastecimento humano, né? Então acho que a gente sequer nós temos conflitos com relação a isso, porque há um entendimento, né? E é bom também que esse projeto é emblemático. Uma coisa que me preocupa muito é essa questão da segurança hídrica, abastecimento humano, essas questões todas, né? Então a gente vê que uma sequência de investimentos num perímetro cujo essa situação hídrica de água, né, quer dizer, não era desconhecida, mas no entanto é preciso se trabalhar para viabilizar para o futuro essa integração das adutoras aí, tão bem apresentada aí para o Paulo esse projeto de integração, mas sobretudo que a gente reflita muito bem nesses novos empreendimentos de grande porte e tudo, que onde a gente não se tenha pelo menos uma base concreta de que recurso hídrico vai se utilizar para que a gente não produza situações semelhantes. Eu imagino que 8 anos com equipamentos parados sem funcionar, quando for funcionar, é uma manutenção geral de novo, quer dizer, tudo isso que nós tão bem conhecemos. Então, fica aqui aí o meu parabéns aí a Ronaldo aí por essa consciência ao sistema e também a proposta que ele deu aí desse seminário para se buscar aí as diversas possibilidades de como viabilizar esse sistema. E aí, para o futuro, Ronaldo, eu tinha colocado aqui na reunião anterior a questão do reuso da água, quando a cidade um dia fizer o seu abastecimento, uma coleta, que esse projeto já seja feito direcionado a que parte dessa água possa ser utilizada aí de reuso de plantio de forrageiras, né, fruteiras, né, e culturas que têm uma grande viabilidade, já que o caso aí é realmente de otimizar os recursos hídricos para a gente ganhar mais eficácia, maior eficiência no uso da água. Então, aqui eu faço totalmente esse registro. Obrigado, Auricélio. Bom, tem alguém inscrito? Alguém mais gostaria de se manifestar sobre essa questão? Wilde, Carlos Nobre. Pois não, Carlos? Fazer alguns comentários já em cima aí do que Ronaldo falou, mas apenas para informar. Perímetro irrigado de Cruzeta, nós conseguimos recuperar ele literalmente, considerando desde os aspectos relacionados a canal, aquisição de equipamentos de irrigação, para que vocês tenham ideia, todos os sistemas de irrigação hoje aí é por gotejamento. Além do mais, também foi feita toda a recuperação da infraestrutura de rede elétrica. Hoje, todos os lotes eles têm conta individualizada, inclusive com
com a utilização daquele medidor de oro sazonal verde, para facilitar exatamente o uso e ter aquele subsídio na conta de energia elétrica. Mas dizer também que esse seminário, Ronaldo, a SEMAR vai ter interesse em participar quando vocês forem organizar, porque nós temos muito estudo, inclusive temos um documento em que a gente, considerando toda a irrigação no entorno do reservatório, os usos pela cidade, inclusive a cada cota do reservatório, quanto a gente pode irrigar diária, né? Inclusive considerando o consumo da cidade. Então, vai ser um momento interessante, se for possível, né, se utilizar essa água para irrigação esse ano, que me parece que, no primeiro momento, é muito difícil. Eu acho que vocês vão continuar trabalhando aí com essas fontes alternativas, que era aquilo que vocês já estavam trabalhando assim que a gente concluiu aí a modernização do perímetro. Ok, obrigado, Carlos. Adelson, por favor. Bom dia, Wildo. Bom dia aos demais. Só para justificar, eu entrei aqui um pouco de atraso, mas estava em outra reunião. Mas estou vendo a doutora Geni está aí, né? E Jean, também acho que Fabiano. Jean vai conduzir aqui pela KR, né? Tem essas informações, extremamente preparado. Talvez eu tenha que sair para uma próxima reunião, mas os técnicos da KR têm muito a contribuir essa segurança dessa participação quanto ao funcionamento da KR. Ok. Acho que o Antônio Ferreira estava querendo falar, senhor Antônio? Antônio Ferreira levantou a mão ou não? Não? Bom, vamos tentar aqui dividir a discussão em dois aspectos, né? O primeiro aspecto é esse, eu pegar o gancho aí pela fala do Ronaldo, do Carlos Nobre, né, de que hoje nós temos um marco regulatório que foi elaborado, inclusive, baseado nesse material que o Carlos Nobre citou, que foi um trabalho muito bom da SEMAR, né, que orientou aí a modernização do perímetro. Então, nós temos esse marco regulatório que estabelece quanto de água que você pode utilizar no perímetro em função da quantidade de água armazenada, né? Temos essas 120 hectares aí modernizados, né? Boa parte deles ainda, talvez em situação, já tenha até sido utilizado de alguma forma, como o próprio Ronaldo falou, nem que seja com vazões menores, né, Ronaldo? Né? Temos os canais, temos a comporta da barragem que foi recuperada pela ANA e pelo DENOX, né? Ou seja, nós temos aí uma situação bastante confortável, tanto sob o ponto de vista de regras de uso, quanto sob o ponto de vista de infraestrutura. Mas não temos água, né? Mas não temos água. E além de a gente não ter água, a gente também não tem uma questão que eu acho que é fundamental, que é de como garantir recursos para que haja a manutenção da barragem e dos canais de forma contínua, né? Esse é um grande problema, que se você jogar isso tudo nas costas da produção, o que vai acontecer? Quando tiver produção, tem algum recurso. Quando não tiver produção, não tem nada de recurso. Então, nós vamos estar aí com uma situação muito difícil para a gente manter a barragem e os canais. Então acho que nessa discussão, Carlos e Ronaldo, sobre esse seminário, nós precisamos também avançar na discussão sobre essa questão da sustentabilidade financeira, tá? Ou seja, tem que ter uma fonte de recursos que garanta que, tendo ou não tendo água, tendo ou não tendo produção, haja a manutenção desses canais, dessa barragem. E para isso que nós estamos trazendo a proposta, já desde o ano passado, de implantar placas solares em áreas que não são ocupadas pela produção de alimentos, né? E nessas áreas, nós poderíamos ter aí placas solares fotovoltaicas que gerariam receita, né, que poderiam, inclusive, financiar essa manutenção, tá? Então, acho que nós temos que incorporar esse elemento também nessa discussão, porque você sabe que sem dinheiro não funciona.
E a única coisa que aí no sertão a gente tem certeza que não vai faltar, além da boa vontade das pessoas, é sol. Então, se tem sol todos os anos, isso não vai faltar, tá? Então a gente tem aí uma oportunidade, né, de ter aí um empreendimento que gere recursos para isso. Então, acho que essa questão da rediscussão do perímetro, me parece que obrigatoriamente tem que passar por isso. Eu acho que tem que chamar o DENOX, tá? Acho que tem que chamar aí os órgãos do governo do estado, né, para que a gente possa também trabalhar, então, desde a questão da água, da infraestrutura, da produção e da sustentação de recursos para sustentar esse sistema do Cruzeta, né? Bom, tem alguém que gostaria de se manifestar sobre isso? Não. Podemos passar para o segundo ponto. Ronaldo, por favor. Sobre a questão da energia, a maior dificuldade que a gente vai enfrentar é a energia, porque são 23 lotes com, no mínimo, 23 bombas, vai dar uma despesa muito grande. Embora aqui tenha a energia à noite, que é mais barata, mas mesmo assim, a preocupação é grande, porque todo dinheiro é muito para a gente que trabalha em agricultura. Mas eu um dia eu conversei com aquele senador Jean Paul, que ele entende desse negócio de energia, né? Ele é profissional em energia, essas coisas. Se a gente fizesse uma frente com o governo estadual e municipal, para a gente ver se consegue uma verba para a gente fazer uma usina de geração de energia solar. A gente tem um terreno muito grande por trás da vila que dava para implantar no mínimo 2 hectares de placa solar. Agora, isso é muito caro, a gente tem que ver isso aí, se tem a possibilidade de a gente arrumar esse recurso. Porque com a energia solar e o sistema que a gente tem, a produção seria enorme e mais barata. E a questão do perímetro irrigado, a gente vai se adaptando, o que vai plantar, essas coisas. Tem outro problema também, que os próprios colonos, os agricultores, estão dizendo que a gente não vai ter direito a essa água nunca mais. Mas eles não entendem, assim, não participam dessas reuniões, a gente sabe que a gente tem a nossa cota. E a gente tem que se antecipar para modernizar a questão da energia e ver o que é que a gente pode fazer sobre a questão da deteriorização. Já está deteriorado o canal, essas coisas, mas a gente se reúne com antecedência. O importante é que o açude encha, para a gente começar a trabalhar. Tá bom? Ok. Wilde? Pois não? É Procópio. Veja só, eu acho que o Ronaldo, pelo conhecimento que tem, né, pela sua capacidade de acompanhar e a liderança que ele tem lá, e pelas proposições que já estão sendo construídas, a gente, de fato, Ronaldo e demais, precisamos fazer realmente um grande debate, um grande planejamento sobre o futuro daquele perímetro. Paulo Varela trouxe acho que, eu parto do princípio que é muito interessante, que a gente está aqui discutindo aqui a bacia, tem locais que tem água, como é o caso de Caicó, mas não tem infraestrutura para suportar essa água, viu, Ronaldo? Você veja que em Caicó, os 11 lotes do perímetro irrigado Sabugi estão aqui, o Itães, com possibilidade de voltar a produzir, mas os canais estão todos danificados e não tem como, né, de imediato retomar, apesar de fazer agora uma recuperação, de limpeza e tudo o que você está propondo aí. Vocês têm uma infraestrutura bem preparada, talvez com alguns ajustes, né, mas não tem água. Então, veja como é polêmico essa discussão, a dificuldade que nós temos. E aí, Paulo levantou a história do projeto, do Seridó, que aí o nosso vereador, levantou, inclusive Itan também é vereador, que está aí, da pesca e também é vereador, levantou a história, Paulo propôs a história de um documento para reivindicar e agilizar a história do recurso. Eu acho isso fundamental. Porque mesmo com o Itães, o Issaçudo, talvez com um ciclo hidrológico bom, sangrando e tal, ele vai estar sempre nessa queda de volume de água o tempo todo,
E pelos dados que eu vi aqui, a quantidade de hectare que vocês têm, o marco regulatório precisa até repensar a quantidade de água para o perímetro. Depois, o projeto que Paulo está propondo prioriza a água para o perímetro. Então, teria uma adutora para atender a cidade e a água ficaria só para o perímetro e para o entorno do açude. E aí vem uma reflexão também de Auricelli de discutir o reuso de água, né, das efluentes aí de esgoto de Cruzeta para o perímetro. É uma outra possibilidade que pode incorporar o canal. Isso é extremamente interessante. Repensar também isso. Depois vem o Ronaldo e fala da ideia de uma usina de produção de energia solar para o próprio perímetro, né? E aí o Wilton está trazendo uma proposta de geração de renda para sustentabilidade. Então, isso vai se encaixando nas discussões. Eu acho fundamental que a gente está fazendo esse nexo, essas conexões, porque elas estão todas muito interligadas, né? E não vai dar para se retomar a produção simplesmente, né, num estado de dedo. Tem que ver toda essa história de reestruturação, daquilo que precisa ser melhorado, recuperar aquilo que já foi danificado, enfim. Então, tem um trabalho muito duro pela frente. Eu acho que esse planejamento estratégico que você propôs aí, trazendo a Ana, inclusive, se puder vir, comitê, né, IGANE, né, todos nós, né, sindicato, né, prefeitura, todos os órgãos, né, para poder planejar isso aí, ter uma proposta bem consistente. Eu acho bacana isso. Eu acho que na reunião nós estamos trilhando um caminho que eu acho que vai ter luzes. É preciso que a gente agora coloque isso tudo no papel e opere isso, né? Porque as discussões estão boas, a gente faz bons relatórios, a gente faz boas reflexões, mas a gente, às vezes, não consegue operar. Então, o mais importante é que a gente faça tudo isso e depois opere. Mas tem muitas soluções boas saindo por aí. Eu estou muito feliz com a reunião. Ok. Mais alguém? Eu queria só colocar um número aqui que a gente pôs na versão passada, viu, Ronaldo? É que a área do Denox desapropriada aí para o perímetro tem mais de 400 hectares. E desses 400, só 120 e pouco são utilizados para a produção irrigada, né? Então, a área me parece que não vai faltar. É muito hectare que tem aí. Não, a área tem muito. Eu acho que Jacinto chegou por aí, né? Jacinto? Denox. Ah, o Jacinto está aqui também. Tudo bem, Jacinto? Bom dia, Jacinto. Bom dia. Tudo em paz? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Bom dia a todos aí. Desculpa o atraso aí, porque eu vim saber da reunião um pouco atrasada, mas estou aí para algum esclarecimento que for necessário. Né? Tá bom. Ok. Obrigado, Jacinto. Eu queria retomar aqui uma questão que a Geni também está aí, o Jean, né? Nós já falamos na reunião passada sobre a adutora de Florânia, já conversamos aqui que acho que é importante, como o Hudson falou, fazer a integração da parte técnica com a parte política, né, Hudson? No sentido de fazer com que essa parte do projeto Seridó ela seja priorizada, uma vez que a gente vê hoje que aí no Seridó a localidade mais prejudicada com falta d'água é Cruzeta, né? Então, nós já falamos sobre isso, e eu queria tocar no outro assunto, aproveitando o Jean, sobre a questão da hidrometração, Jean. Em 2018, né, nós conversamos aí com a CAERN, havia um número menor de unidades hidrometradas, né? E segundo a informação do Adelson na reunião passada, o valor da hidrometração estaria em torno de 80%, 85%. E as contas que nós fizemos aqui, pela população urbana de Cruzeta, é de que um uso aí de em torno de 150 litros por habitante dia poderia atender a cidade com 15 litros por segundo fácil, né? E você nos disse que há uma infraestrutura para cerca de 25 litros por segundo. Então, pode ser que, avançando na hidrometração, a gente também consiga aí fazer um uso mais racional da água na cidade. Né? Vocês têm alguma meta com relação à hidrometração aí para a Cruzeta, Jean? Opa, bom dia, Wilde, bom dia a todos. Com relação à hidrometração, o valor exato, estou aqui com a tela aberta, de 86% atualmente das nossas ligações ativas.
Com relação a onde é que está 25 litros, realmente, que é o que o nosso sistema pode operar, realmente é demais, sobra, mesmo pensando no aumento da cidade daqui a 10 anos, é um valor tranquilo. Por que pedir 16? As nossas perdas, eu não sei esse valor de 6.550 habitantes de população urbana, de onde foi, qual foi a fonte, e depois, por favor, me esclareça. A gente trabalhava nos nossos cálculos com a população de 7.000, e a questão das perdas a gente tem investido, além da hidrometração, que foi um trabalho feito em toda a regional alguns anos atrás, a gente fez investimento de telemetria do sistema, a gente tem combatido extravasamento e reservatório, entre outras coisas. Agora, há muito ainda em que avançar. Além da hidrometração, a gente tem dificuldade com dolo, com a fraude, né, as perdas, tanto físicas como aparentes, principalmente, né? Há de se avançar nisso também. Com relação à meta de hidrometração, aí eu vou ter que pedir ajuda ao pessoal da comercial, que é quem de fato trabalha com isso, eu sou da operação, então não vou saber de meta, o que está planejado para a gente avançar de hidrometração na cidade, mas o que tem de operação para combater perdas, como eu disse, extravasamento de reservatórios, isso a gente tem feito com a telemetria do sistema no ano passado, se eu não me engano. A gente fez e vem acompanhando e tem praticamente extinto extravasamento reservatório, que essa é da nossa parte operacional. Com relação à comercial dos hidrômetros, eu vou depois entrar em contato aqui com a nossa unidade de coordenação comercial para saber o que é que está planejado para a Cruzeta. Ok, obrigado, Jean. O Adelson é da comercial, não é isso, Adelson? Bom dia, novamente. Eu estou aqui, no momento, substituindo o Rosi, aqui na gerência. Eu sou da parte comercial da unidade de receita de Coajovos, que, no caso, Cruzeta, ela não está subordinada à unidade de receita de Coajovos, mas, nesse momento, o que a KR, a parte comercial, ela está vendo essas questões de melhoramento da parte de hidrometração, né, para que haja um acréscimo e se chegue o mais perto possível dos 100%, mas isso sempre depende de a parte realmente, a gerência comercial desses contratos, né, dessas ações, para que realmente enfatize se colocar realmente em prática essa ação. Depende desse link com a nossa gerência comercial em Natal. Ok, obrigado. Alguém mais gostaria de fazer comentários ou podemos passar logo para a tomada de decisão para o termo de alocação? Hudson, por favor. Aproveitar a oportunidade da presença do Jean e do Adelson, queria fazer alguns comentários em relação à KR local, que de repente possa até ser importante para eles, apesar de eles terem uma equipe técnica aqui muito boa, na pessoa de Márcio, inclusive o servidor Genildo também muito prestativo, em relação, que já tocamos esse assunto na outra reunião, o melhoramento da comunicação da KR para com os usuários, principalmente quando há problemas no sistema. E eu tenho... Oi? E eu tenho me disposto sempre, colocado à disposição para fazer esse meio campo. E os meninos sempre são muito solícitos quando eu vou lá procurar informações. Outra questão também, tem com esse período que passou de desligado o sistema, muita gente deixou de pagar e tem muitas contas em atraso. E eles estão tendo dificuldades em virtude do momento financeiro e também a questão de, mesmo que as pessoas estão pegando esse dinheiro, mas muitos deles não elegem prioridades, questão de organização financeira, não priorizam certas coisas, como a água, por exemplo. Mas, de repente, fazer campanhas incentivando as pessoas a voltarem a ligar seu sistema de água. Também incentivar as pessoas que eu sempre noto isso, a KR não pode falhar um dia do seu sistema que as pessoas ficam desesperadas porque não tem em casa caixas d'água, entendeu? De repente, fazer uma campanha incentivando as pessoas a terem suas caixas d'água mediante ao sistema que está sendo implantado em Cruzeta, que é de racionamento, é importante que tenham as suas caixas d'água. E também, eu não sei se eu queria saber da informação da KR, na questão de valores, já que nós não temos a água todo dia, por que nós pagamos uma taxa normal? Eu queria saber essa informação, o porquê disso, se não seria uma forma também de... a gente sabe que, por exemplo, Natal tem água da KR 24 horas por dia, e paga aquela taxa
mínima dos 10, né? E por que Cruzeta, que tem um sistema de racionamento, nós pagamos a taxa de forma integral? Eu queria saber só a posição da carne, porque são coisas que a população, às vezes, nos questiona. Obrigado. Adelson, por favor. São 2 pontos. Nesse exato momento, até em função dessa pandemia, a carne está com uma resolução, né, assim, bem atrativa aos nossos usuários. Isso está tendo uma ampla divulgação, é bom o rapaz repassar aí, e realmente chamamento para que essas pessoas voltem a serem nossos usuários, a terem seus ramais religados, né? Então, são inúmeras vantagens, desconto de até 100% de juros e multa de faturas anteriores a dezembro de 2019, parcelamentos com entrada mínima de 5%, a partir de 5% do débito total. O parcelamento ele se estende em até 36 meses, podendo ser parcelado em até 36 vezes o restante do débito, sem acréscimo nenhum de juros. Então, essa é uma condição assim, excelente que a gente está disponibilizando aos usuários para que eles retornem a ser nossos clientes. Na questão da informação, principalmente de vazamentos, tem um link, né, a gente com documentação oficial da assessoria de comunicação, no qual, se precisarmos de parar o sistema em virtude de vazamentos ou outro problema qualquer, é comunicado, sai essa documentação, passa pela unidade de águas, no caso, Jean, gerente, desde o escritório, a um comunicado oficial da diretoria, da assessoria de comunicação, para que o nosso usuário fique informado. O porquê está parado, desde quando está parado, quando do retorno dessa água e a previsão para que retorne por completo, ou seja, abasteça por completo a cidade. Quando há um período parado, o retorno ele vai abastecendo gradativamente. Outro ponto que o senhor perguntou é a respeito de a fatura, né, que hoje a CAERN, é bom ver que lá no contrato, a CAERN ela cobra por um consumo de até 10 metros cúbicos. Essa é a leitura. Então, hoje, a nossa tarifa, a principal, né, que mais se vê, é a tarifa residencial, que ela é R$ 43,77 por até 10 metros cúbicos. Quando o senhor disse que lá em Natal a gente tem água 24 horas por dia, nós também queríamos ter essa condição de fornecermos água 24 horas por dia. A gente, em outras cidades, mas quando está falando de Cruzeta, a gente não estávamos tendo essa condição de distribuir, com esse aumento no volume dos reservatórios, a gente passou a distribuir essa água com mais frequência. Infelizmente, aí em Cruzeta, né, a CAERN, esse sistema que o Jean pode informar melhor, essa questão do rodízio, infelizmente, nós não temos as condições, não temos água suficiente para fazermos essa distribuição 24 horas por dia, 7 dias na semana. Mas essa, claro que era a nossa intenção. E o contrato da tarifa é de até 10 metros cúbicos, até 10 metros cúbicos, a cobrança dessa tarifa mínima, que hoje é de R$ 43,77. Ok. Jean, só para te esclarecer, esse número de 6.550 habitantes foi o censo do IBGE 2018, que daria 13,5 litros por segundo para 150 litros por habitante dia. Tá? Então, só para saber de onde tirou isso, né? Agora, eu sugiro que a gente passe, então, para o preenchimento do termo de alocação para dar os encaminhamentos. Eu acho que, como o Procopio falou, existe uma série de questões aí a serem escritas, né? E eu vou compartilhar com vocês aqui, então, o texto que a gente já preparou previamente sobre o termo de alocação, né? Para que a gente possa, então, avançar na solução no término dessa reunião, né? Então, nós temos aqui, para aqueles que
diríamos, não conhecem, né? Nós temos aqui um termo de alocação de água, que é o documento que a gente registra o que nós estamos discutindo nessa reunião, né? Vamos assinar esse termo e vamos dar encaminhamento tanto à tomada de decisão sobre a alocação de água, quanto com relação a ações que ajudem a solucionar o problema a médio prazo, principalmente, né? Então, esse é um instrumento, vai ser assinado aqui pelo superintendente de regulação da ANA e vai definir, então, a alocação de água, né, no sistema Cruzeta, tá, de julho de 2020 a junho de 2021. Né? O ano que vem, numa outra alocação, a gente pode tomar outras decisões. Então, estamos registrando aqui que a reunião foi realizada dia 23 e 27 de julho, né, por videoconferência, e aqueles que perderam alguma coisa da reunião e queiram tirar alguma dúvida, nós vamos estar colocando à disposição de vocês a gravação da reunião, e isso pode ajudar aí a eventuais futuras consultas para tirar alguma dúvida sobre o que nós tratamos aqui. Tá? Então, de toda forma, como o Procópio adiantou, né, nós estamos na situação aí do estado hidrológico vermelho, com um limite para abastecimento de 15 litros por segundo, né, para a cidade, tá? E esse nós não podemos ultrapassar esse limite, né, e vamos ter que trabalhar aí no sentido de aumentar a disponibilidade de água para a cidade, que foi 11,3 o ano passado, para 15, e ao mesmo tempo tentar fazer ações que evitem o desperdício e conseguindo ficar nesses valores de 15 litros por segundo. Então, estamos aqui na tabela 2, ficaria definido, então, que a vazão da CAERN para vazão média anual, podendo variar mês a mês em função dos diferentes períodos do ano, em que a gente sabe que alguns períodos usa mais, outros usa menos, então, mas na média é que fica em torno de 15 litros por segundo. Infelizmente, para o perímetro de irrigação Cruzeta e para as finalidades do entorno, não é possível essa utilização, principalmente em função do baixo quantidade de água, volume de água no reservatório e da necessidade, que aí é importante a participação dos vereadores, a participação do pessoal do Sindicato Rural, de que qualquer uso indevido dessas águas do Cruzeta pode colocar em risco a saúde da população de Cruzeta. Então, acho que é fundamental que haja aí uma sensibilização na cidade para evitar que essas águas que hoje estão armazenadas sejam utilizadas para outros usos. De toda forma, aqui na ANA nós estamos à disposição para eventual necessidade de fiscalização, né? Estamos aqui atentos caso vocês demandem para a gente fazer alguma programação, apesar de que eu acho que nesse momento o mais relevante é fazer a população entender de que nós estamos numa questão de enfrentamento de risco à saúde e para isso é fundamental priorizar o abastecimento da cidade. Então esse é o primeiro ponto. Eu queria saber se alguém tem algum comentário sobre esse ponto para a gente poder caminhar para frente. Alguma questão? Wilde, só para lembrar aí, para a CAERN, que esses 15 litros por segundo, mesmo com 7 mil habitantes, dá 185 litros por pessoa dia, viu? Nós temos que considerar também a questão das perdas, né? Por isso que falando isso em média, né? Em média, daria 185 litros por pessoa, o que é um volume significativo por pessoa dia, né? Para o semiárido, a gente vê que há aí uma média geral de 120 litros para atendimento às pessoas, mas também há uma perda nos sistemas em torno de 35%, que se a gente não combater essa perda, a gente não vai avançar no atendimento das cidades, né? Então, esse é o grande desafio. Por um lado, atender e combater a perda, sabendo que as pessoas já usam pouca água mesmo, né? Podemos avançar? Então, vamos lá. Então, encaminhamentos, né? Vamos continuar, então, fazendo o acompanhamento aí do reservatório. A cota, a ANA mede, junto, numa parceria com o IGARNE, nós
fazemos essa leitura e essa divulgação diária, né? A CAERN tem nos encaminhado, e a ideia é continuar a fazer isso, a captação mensal, né? A gente precisa aí ver o seguinte: caso haja alguma necessidade de implantação de réguas, tá? A ANA e o IGARNE também estão prontos a fazer isso aí, tão logo precise, parece que não é o caso agora. E uma questão para o Ronaldo da Apicruz, tá? Se a gente tivesse água hoje, Ronaldo, nós teríamos como medir a vazão que vai para o perímetro por intermédio aí dos equipamentos dos canais? Existe essa possibilidade, Ronaldo? Você fala assim, a parcela do lote, na entrada do lote? Não, a água... Na saída da comporta do açude. Exatamente. É porque houve uma reforma na comporta do açude, e aí a gente não sabe agora como é que vai funcionar. Mas eu acho que Jacinto é quem está mais a par desse negócio. Porque mudaram totalmente a saída da água. E a gente ainda não tem conhecimento, não. O Denox é quem deve ter. Sobre a vazão da comporta. Isso, Jacinto. A gente consegue medir ali no canal principal, que vai lá para o perímetro, a quantidade de água, caso tivesse água hoje? Ou precisa de eu colocar algum equipamento? Pode falar. Pode falar, Jacinto. Meu amigo. Essa parte aí, estou mais por dentro, porque a gente está mais próximo, né? Hoje existe, com certeza, se tivesse normalmente água, a gente sabia a vazão, porque a gente tem uma comporta lá que faz essa medição. Antigamente a gente sabia só através de uma régua, era 400 litros por segundo, não sei o quê, mas hoje a gente já tem como fornecer, certo? A quantidade de água que sai por segundo, certo? Okay, entendeu então, aí? Essa medição está no... Entendi. Essa medição está no canal, não é isso? É na comporta, na saída da água na parede do açude. Foi feita uma reforma, certo? O Denox fez um alto investimento nessa parte aí, e hoje está pronto. Só a questão do teste que não foi feito devido não ter água, né? Mas na hora que tiver água suficiente para a gente abrir a comporta e coisa, a gente vai realizar essa medição para fazer o teste, né? Ok, maravilha. Obrigado, Jacinto. Por nada, amigo. Obrigado. Então, de toda forma, é o seguinte, acho que essa questão é um problema a menos, né? E a gente vamos avançar aqui, que eu acho que são as questões mais relevantes. Pelo que eu estou entendendo da proposta do Ronaldo, né, de que é de elaboração de um seminário, né? Eu acho que a gente poderia tentar aí estruturar isso de forma que esse documento, Ronaldo, sobre a reativação econômica do perímetro, né, incorporasse aí vários atores, né, que pudessem contribuir, né? E eu listaria aqui a ANA, o Denox, a SEMAR, né, o IGARNE, né, a Apicruz e a Prefeitura de Cruzeta, minimamente, né, para que a gente possa aí ter aí um documento, lógico que o Comitê da Bacia, CBH, PPA também, né? E eu acho que a gente poderia pensar nisso, aí eu acho que o Ronaldo, junto com o Procópio, de repente fazer alguma proposta, tá, de discutir essas, pelo menos, 4 pontos, né? Primeiro, a quantidade de água. Segundo, a produção econômica mesmo, qual o projeto econômico do perímetro. O terceiro, a questão da sustentabilidade. E a quarta, essa questão que o Auricélio trouxe para a gente, que eu acho que envolve também a CAERN, que é da tentativa de reaproveitamento dessa pouca água que é retirada para abastecer a cidade,
tá? Tentando viabilizar, num projeto futuro, o reuso da água para o próprio perímetro, né? Acho que as questões poderiam estar colocadas nesse seminário, mas eu acho que o fundamental é que saísse um documento, né, para a gente poder trabalhar, né, junto com os vereadores, com o ministro, para tentar viabilizar aí em espaço mais rápido possível a implantação de um novo modelo para o perímetro, né? A outra questão que eu acho que é fundamental é a articulação para construção, só um minutinho, só concluindo aqui, para construção adutora, da nova adutora. Sistema adutor, Sistema adutor Seridó. O projeto Seridó. Isso, só um minutinho, da nova adutora do sistema Seridó, sistema Seridó. Do projeto Seridó, é isso? Projeto Seridó, como manancial alternativo para a cidade, e a questão da hidrometração total, ver se a gente consegue aí um compromisso da CAERN para poder, ou em 2020 ou no início de 2021, termos a hidrometração completa da cidade. Eu queria saber a opinião de vocês sobre esses 3 temas. Wilder, no 4.1, Ronaldo sinalizou aí, eu sei da conversa com o senador Jean Paul, né, com essa possibilidade de uma central de produção de energia para o sistema, substituir o sistema elétrico do perímetro. Isso já houve uma conversa entre eles, e o senador, em uma conversa recente aí, na qual eu até participei, ele andou citando isso novamente. Então, acho que é bom botar o que o Ronaldo propôs aí enquanto gestor lá do perímetro. Procopio, com relação a isso, então, seriam 2 sistemas, né? Porque o Wilder traz também essa proposta. São 2 coisas diferentes. Claro, é só para ficar claro aí. Boa proposta. Na verdade, é o seguinte, essas 2 questões, elas têm um entrave básico, que é da onde vai sair o recurso para a implantação do sistema, né? Seja ele para a produção de energia própria, seja ele para poder gerar recursos para outras ações. E o que a gente tem estudado aqui na ANA é de que essas questões, elas são mais facilmente resolvidas, principalmente na conjuntura econômica e política que nós temos, por intermédio da abertura de espaços para implantação de projetos privados, né, que pudessem fornecer energia, sem problema, né, mas pudessem também gerar receita. Porque o investimento, só para a gente ter uma ideia, o investimento de 1 megawatt, tá, são 4 milhões de reais. Né? É muito dinheiro. Então, se a gente montar um projeto que diríamos que seja interessante para a iniciativa privada, como já acontece aí no Rio Grande do Norte, ele poderia fazer as 2 coisas, gerar energia e, ao mesmo tempo, gerar receita para a manutenção do perímetro. Tá? Ou seja, o mais importante nós já temos, eu acho, que é a terra. Agora, Wilder, é só um lembrete, assim, o perímetro aí, ele já, quer dizer, tem essa dificuldade por água, houve um investimento inicial, depois houve essa modernização, né? Então, assim, eu creio que o incentivo para instalar um novo investimento para placas solares, para suprir energia, tem que primeiro garantir essa questão hídrica, né, da adutora, de ter minimamente água, porque senão, imagina aí, o perímetro foi modernizado, continua sem água, vai receber placa solar, tudo bem. Energia, se não servir para as bombas do perímetro, vão servir para, a venda ou renda. Então, tem que ver um pouco bem essa definição para que não seja um novo investimento que depois nós vamos aqui estar debatendo porque está parado, né? Eu creio que hoje, se o empreendimento estiver funcionando adequadamente, o Banco do Nordeste tem até linhas em que você, com a conta de energia num dado valor, você consegue financiamentos para amortizar, como se tem feito tanto no plano residencial como também empresarial. Então,
é preciso que eu acho, no primeiro momento agora, que a gente via, através do projeto Seridó, de outros meios, caminhemos aí para essa segurança mínima de produção, de como fazer o perímetro funcionar, e em seguida, logicamente, viriam esses empreendimentos. Se for na linha de energia solar para garantir renda independente, aí sim, né? Mas assim, sem estar atrelado diretamente à produção no perímetro, porque primeiro a gente precisa garantir a segurança hídrica da produção. Perfeito, Arcélio. Você tem toda a razão, né? Perfeito, é isso mesmo. Bom, mas então nós teríamos, assim, eu acho que como encaminhamentos estratégicos dessa reunião, seriam essas 3 questões, né? De esse seminário ou estudo, que aí não sei, eu estou colocando estudo como um documento resultante disso, tá? Essa articulação para a construção da nova adutora do projeto Seridó como manancial alternativo e a hidrometração total da cidade de Cruzeta. Eu queria saber se vocês concordam com isso, alguém tem alguma coisa contra? Seria só uma informação aí de Ronaldo ou do Denox. Como é que anda a discussão do perímetro com o Denox no tocante aos contratos de direito real de uso e da titulação das terras? Se eles já estão nessa fase de negociação, se estão no processo de pagamento das parcelas, para a titulação, como é que anda essa discussão dentro do perímetro? Você quer comentar, Ronaldo? Como que está a questão do contrato direito real de uso? Olha, foi feito os contratos novos para a gente fazer o pagamento dos lotes. Mas tem muita gente que está com atraso nos pagamentos, devido a essa seca muito grande. Aí eu acho que são poucos os que estão em dia, mas que a regularização foi feita. Jacinto deve explicar melhor aí. Agora, só uma dúvida, Jacinto e Ronaldo. Isso aí foi feito para todos os lotes, mesmo aqueles fora do perímetro irrigado, ou só para o perímetro irrigado? Foi... Pode falar, Ronaldo. Pode falar, Jacinto. Diga, Jacinto. Nós não estamos te ouvindo, Jacinto. Jacinto, seu microfone já está desligado. Está desligado. Jacinto, tem que ligar o microfone. Isso, pode falar, Jacinto. Foi feito esses contratos todos, tanto do perímetro irrigado, foi entregue o título a eles e tudo. Agora, por questão burocrática aí do Denox, Fortaleza, só vieram algumas cobranças, só alguns é que estão em dia, e outros estão em atraso. E devido a esse problema todo de ninguém ter condição de pagar por causa da produção, estamos aguardando uma resolução do Denox quanto a isso. Se vê, já houve até questão de dizer que vão fazer uma amortização, diminuir o valor dessas parcelas para o pessoal ter condição de pagar. E a gente está aguardando desde muito tempo. Quanto ao resto do perímetro do açude, do entorno do açude, esses contratos estão sendo renovados paulatinamente, de acordo com quem tem condição de vir aqui e ter sua área regularizada, e a gente está tocando o barco nesse sentido. Viu? Não, mas eu tenho outra dúvida, Jacinto. É o seguinte, que quando da barragem para baixo, nós temos a área do perímetro, que é 120 hectares, tá? Onde tem infraestrutura. E tem uma área maior do que isso, bem maior do que isso, que não tem infraestrutura. No total são 400 e poucos hectares, certo? Exatamente. Aí fica 300 e pouco de faixa seca, que a gente chama a faixa seca, a faixa de alta, essas coisas, e também estão incluídos dentro desse contrato.
Cada um tem sua área. A área irrigável e a área seca. Todos eles têm. Para totalizar essa quantidade de 400 e poucos hectares. 480. Certo? Tá. Então tá. Então, ou seja... Isso incluído a área residencial deles, tudo. Toda a estrutura, tudo, que tem dentro dessa área total. Viu? Cada um no seu contrato tem a sua quantidade. X de área irrigável e X de área seca. Ok. Entendi. Satisfeito, Procópio? Certo. Não, só para complementar, porque eu já tenho feito essa insistência com você, né, e quero também socializar com os outros. Eu vi um contrato desse, li o contrato e estudei bastante. É exatamente o que está sendo dito por Jacinto. Na verdade, nas áreas amontantes do reservatório não serão dados contrato de direito real de uso. Não serão vendidos esses lotes. Não poderá fazer isso, em decorrência da bacia hidrográfica do recurso hídrico. Na traseira dos açudes, ou onde tem esse peito irrigado, no contrato, é isso que ele está dizendo. Né? É a área seca e a área de irrigação, tudo, entra tudo. E isso, pelo que eu vi no contrato, eles estão chamando, tem várias coisas, emancipação do perímetro, titulação, e isso, pela proposta, o governo federal está abrindo mão do perímetro, inclusive no contrato fala de recuperação dos equipamentos e tal, mas isso não vai acontecer, não tem recurso previsto para isso em orçamento nenhum, e que essa área vai ser privatizada. Aí o que é que eu quero dizer com isso? É que essa parte de energia, né, a gente tem feito um grande debate de que a produção de energia eólica, em vez de ser nas grandes fazendas, dos grandes proprietários das redes de energia, ela pode ter um projeto de energia pelo um grupo social, como esse aí, a associação, o perímetro, para produzir energia e vender seu excedente, sem precisar de uma empresa âncora por trás. E a legislação permite isso. Eu, inclusive, eu estudei bastante, tive contato com pessoas que trabalham nessa área, e essa possibilidade é real, existe. Então, eu acho que esse estudo precisa ser bastante avaliado, né, desse potencial, e se não era possível a própria associação fazer o projeto. Eu vi que o senador sinalizou até com emendas para isso, e, enfim, eu acho que esse debate está aberto, a gente precisa continuar. Ok, não, acho que está colocado o debate, eu acho que o momento nós estamos criando aqui, né, Procópio? É colocar esse tema em debate ao discutir o futuro do perímetro, né? Eu acho que isso que é fundamental, né? Se é privado, se é público, se é os irrigantes, aí é uma questão a ser estudada e debatida, né? Eu acho que não existe nenhum projeto pronto, tem que ser construído. Beleza, é isso? Parabéns, é isso mesmo. Estamos juntos. Né? Ok. Então, senhores, a proposta, então, é de que nós fechemos nesse documento, ou seja, um documento sintético, né? Eu queria só saber da Caerne, se é possível avançar nessa hidrometração total. Eu estou vendo aí que tem a Geni, tem o Adelson, se a gente consegue fazer isso. E com relação a essa questão, se a Caerne tiver alguma, diríamos, tem alguma ação que pudesse priorizar essa adutora para o Cruzeta dentro do projeto Seridó. Tem alguma questão que vocês podem comentar? Como eu falei, o Wilde, né, a Caerne está nesse processo de hidrometração, porque também é parte das metas da gerência comercial que a gente tem que atender. É que a aproximação o máximo possível dos 100%. Então, isso já está sendo estudado, está sendo posto em prática e está sendo cobrado para que a gente aproxime, eu acho agora, umas ações já agora para até o final de 2020, início de 2021, essa questão tanto da quantidade quanto da qualidade da hidrometração, né? Instalação de novos hidrômetros e substituição desses que, diante dos padrões, requeiram que eles sejam substituídos. Obrigado. Geni, por favor. Wilde, nesse período aí ainda de pandemia, a gente não tem ainda... Toda a nossa programação, ela teve que ser de alguma forma alterada, porque além dessa questão ainda que ainda tem sistema que a gente para atender, ainda está atendendo em rodízio, como é o caso de Cruzeta,
não sei se Jean e Adelso já falaram, mas a gente atende 3 dias na semana praticamente, e está tentando atender mais dias. Então, tem algumas coisas que ficaram para depois. Tem a questão também do marco regulatório, né, que foi votado agora, tem muita modificação a ser feita, então, não tem, eu já conversei com o pessoal da área comercial, eles ainda não afirmaram alguma coisa com relação à cruzeta para esse ano, né, de aumentar. Existe uma programação que é para todo o estado, a CAERN regularmente ela adquire hidrômetro e instala todo ano, sempre tem um número muito grande, mas assim, ele ainda não me deu a resposta com relação especificamente à cruzeta. E a gente vai, você pode até deixar aí, que como uma ação, mas não será em 2020. A gente pode tentar para 2021, né, que vão ter muitos ajustes que a gente vai ter que fazer nos contratos e aí a gente pode colocar isso como um compromisso da CAERN, mas ainda não podemos afirmar se vai ser feito. Esse ano, com certeza, a gente não vai poder fazer. Mas no próximo pode até ser. Está faltando muito pouco, um percentual muito pouco para a gente atingir os 100%. Às vezes a gente chega nesse valor de entre 80 e 90, e de alguma forma não chega aos 100, porque às vezes tem imóvel tipo que é tarifa social, e aí até nem vale a pena, às vezes, colocar o hidrômetro. Isso é uma análise que o pessoal da comercial faz e a gente até pode especificar depois para vocês. A outra coisa que o Hudson, né, falou, que a Adelso até já respondeu, mas essa questão as pessoas sempre questionam esse negócio da tarifa, quando está faltando água ou quando a gente faz rodízio, por que a gente não diminui a tarifa? Mas o negócio é o seguinte, é porque a tarifa, essa taxa que a gente cobra é uma taxa para disponibilidade de água, de até 10 metros cúbicos para cada imóvel. Se por acaso houver uma necessidade, até uma obrigação da gente fazer um rodízio, infelizmente a gente não tem como mexer, porque ela é uma taxa de disponibilidade, ela não é a taxa que paga exatamente pelo serviço. E em período de escassez de água, da mesma forma que ocorre com outros produtos que na época da escassez a tendência é ele subir o preço, na verdade, as prestadoras de serviço, elas deveriam ter até uma tarifa de contingência, justamente para cobrir quando a gente está em época de escassez, a gente gasta muito mais produto químico e as paralisações do sistema levam a operação e manutenção muito maior do que normalmente se faz. Então, na verdade, as prestadoras de serviço, elas vêm discutindo essa questão de uma tarifa de contingência e não nessa questão de mexer na tarifa de disponibilidade. Isso era só uma informação, porque, como ele colocou, assim, a gente atende Natal 24 horas e a mesma taxa, mas é porque é uma taxa de disponibilidade. E tem áreas de Natal que não são atendidas também 24 horas, não, porque a escassez também chegou aqui. É mais ou menos isso que a gente teria que acrescentar, só aí o que os meninos já falaram. Eu não sei se já ficou batido o martelo com a questão da vazão, que vai ficar disponível, porque o pessoal da operação estava pedindo 16 litros por segundo. Eu não sei como é que ficou aí. Tem a questão da revisão da outorga, que o setor da CAERN já está fazendo essa solicitação, né, para poder regularizar isso e, por acaso, a gente ficar com os 16, se for possível. E qualquer coisa aí a gente acrescenta depois, se precisar. Tá. Com relação a 2 pontos, Janice, com relação à vazão de 15 litros por segundo, que é o valor que a gente calculou aqui, que parece que estaria dentro do padrão, né? O marco regulatório estabelece esse limite hoje, tá? Então,
nós estamos numa situação que o açude está muito baixo. Então, Tá crítica. Tem que trabalhar com 15, tá? Que eu acho que não é tanta diferença assim, até porque tem período do ano que vocês podem utilizar mais ou vão utilizar menos, né? Eu sei. Então, é a média, tá? Então, esse é o 15. Com relação à questão da tarifa de contingência, né? Segundo a 11.445, né? E também foi contemplada agora no novo marco regulatório, né? Ou seja, nós já temos o açude Cruzeta numa situação de escassez hídrica. Então não há nenhum impedimento para a CAERN solicitar à agência reguladora do Rio Grande do Norte, né, qualquer reajuste aí necessário para cumprir a esse reequilíbrio econômico do contrato. Então, ou seja, pelo menos no caso de Cruzeta, como vocês não têm a disponibilidade, vocês têm o direito a fazer essa requisição, né? Pois então, é isso. A gente tem esse direito, mas a gente até nem faz, porque a situação realmente é crítica, não é só crítica para a empresa, é crítica para todos os usuários diretos, né? Então, é um direito que já está estabelecido, mas era só para eu explicar lá para o senhor que fez a colocação de por que a CAERN não diminui. Aí eu queria só explicar por que a gente não diminui, que é uma tarifa de disponibilidade e, na verdade, a gente ainda poderia até cobrar um valor superior por conta dessa questão da escassez. Com relação ao projeto do Seridó, ainda não existe uma definição de recurso, de alocação de recursos para a construção dessa adutora. Então, é uma coisa que tanto o governo do estado está pleiteando recurso aí em algumas fontes, mas a gente ainda não tem essa resposta. Para a CAERN ainda, a CAERN ela não tem esse recurso direto, ela depende do governo do estado, e a SEMAR é quem está aí no comando para conseguir isso aí. Mas, por enquanto, a gente ainda não tem notícia, não. A governadora está já se movimentando para isso há algum tempo, desde o ano passado, desde que foi lançado o projeto, mas a gente ainda não conseguiu esse recurso. Ok. O Wilde, pergunta a Geni. Geni, qual é o percentual de perda do sistema de Cruzeta? O percentual de quê? De perda no sistema. Procópio, eu não sei lhe dizer assim, não. Talvez Jean ou Adelso até digam, porque a gente tem um percentual de perda que não é a perda real, né? É a perda que a gente chama perda comercial, que é de faturamento, que é bem maior do que a perda física. Mas existe uma perda física, só que, infelizmente, eu não tenho esse dado agora, não. Cada sistema tem um valor. Talvez, se Jean tiver, ou Adelson, mas eu realmente não tenho. Informando a perda, ela gira em torno de 30%. Se vocês me derem aí 2 minutinhos, eu vou puxar aqui no sistema qual foi o valor no mês de junho, mas que eu acredito... Essa é a perda total, né? Total, a gente não tem a distinção entre perda aparente e perda física. Sabe-se que a perda aparente é bem superior à perda física, ainda mais no sistema que trabalha em rodízio, nossas redes estão um pouco pressurizadas, ficam pouco tempo pressurizadas, então a nossa perda física diminui bastante nesse cenário, e a perda aparente responde pela maior parte desses 30%. Mas eu posso puxar aqui no sistema qual foi a perda do mês de junho. A gente tem geralmente a total, não trabalha muito no detalhe. Algumas cidades, dependendo do tamanho do sistema, até existe, mas é como o Jean diz, a perda que ele contabiliza é a total, que aí é a comercial, que aí a gente chama a aparente, porque não é a perda de água propriamente dita, não é a perda física, é a perda aparente, mas isso entra na conta do faturamento versus arrecadação e captação de água. Mas de toda forma, né, Geni, o que a gente vê é o seguinte, como vocês só captam vocês só atendem 4 dias por semana, né, e com uma vazão de 11,3,
Né? Três dias só, eu acho, não? O Jean tinha falado 4. Segunda, quinta e sexta, se não me engano. Mas Jean é que estava querendo acrescentar aí a quarta-feira. Isso, é segunda, terça, quinta e sexta, gente, que a gente tem abastecido. Terça, quinta e sexta. Então, só são 3 dias. Segunda, terça, quinta e sexta. São 4 dias. Segunda... já são 4. Então, já está certo. Ok. A gente quer acrescentar a quarta-feira. A gente abastece segunda, terça, quinta e sexta. A gente quer acrescentar agora a quarta-feira. Sim, está certo. Ok. Bom, de toda forma, assim, nós estamos avançando aí nisso aí, e aí o Jean depois passa para a gente aí, Jean, por favor, esses dados com relação à perda, né? Mas, com certeza, tem espaço para melhorar a redução da perda, isso aí não tenha dúvida, né? Não tenha dúvida disso, né? Isso aí é comum, né, no semiárido, né? Então, nós temos aqui, para a gente poder concluir, então, a nossa conversa, né, a ideia é a gente, deixa eu colocar aqui, fechar, então, aqui o seguinte, para as pessoas que são novas no processo, a gente tem uma comissão que acompanha o cumprimento dessas ações que a gente está acordando, né? Então, nós temos aqui na comissão do ano passado, o representante do DENOX era o Marcelo. Pelo que eu estou ouvindo hoje, é o senhor Jacinto, não é isso? Senhor Jacinto. O senhor seria o representante do DENOX na comissão, senhor Jacinto? Com certeza. Qual que é o nome do senhor? Jacinto Ferreira da Silva. Ferreira da Silva, ok. Aí nós temos mais a Caerne, e o representante seria o Fabiano? Wilton, pega logo o celular dele aí, Wilton. Tem que ver, né? Veja aí, Adelson e Jean, por favor, se Fabiano permanece. Wilton, pega o celular. Permanece, pode deixar meu nome. Eu acredito que essa comissão ela foi criada ano passado, quando o Fabiano estava nessa situação, porque ele continua nessa mesma situação hoje. Como eu estou aqui só assim, esses 20 dias, mas o ano passado ele estava na mesma posição que está hoje, né? Então, acredito que assim, não sei se teria essa questão, que eu acho que o mesmo é que pode confirmar, se pode continuar sendo esse representante da CAE. Ele já falou. Uma proposta aqui seria o seguinte, o Emílio está aí, até para a gente poder não perder, gastar... Eu estou. Isso. Emílio, a proposta seria o seguinte, a gente faria o encaminhamento aí para o comitê dos nomes das pessoas, vocês consultariam aí cada uma das instituições, né? E depois me passaria os nomes para a gente não ficar perdendo tempo com essa questão aqui de definição de nome e telefone, pode ser? Né? Aí o pode, Emílio? Pode, aí do jeito que São João eu faço, do mesmo jeito. Rapidinho. Pois é. Aí o Emílio entra em contato com cada um de vocês e resolve essa questão. Pode ser? Fechado? Então, aí nós temos, essa questão da comissão vai ser, então, fechada dessa forma e nós mandaríamos, só um minutinho, Hudson, por favor. E aí nós mandaríamos, então, esse material para vocês, provavelmente amanhã, tá? Para a gente poder começar trabalhando. E aí eu chamaria a atenção dessas duas questões que me parecem que são fundamentais. A adutora do Seridó e esse novo estudo sobre o perímetro Cruzeta. Hudson, por favor. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Queria agradecer as informações que me foram passadas pelo pessoal da CAER, que é sempre o ponto de vista do cidadão, aquele que a gente está com contato todos os dias. Então, é pertinente eu ter argumentos para poder falar o que foi me passado pela empresa. Eu queria chamar a atenção aqui, aproveitar essa reunião, já do ponto de vista do cidadão cruzetense, do que vive no dia a dia, que sempre quando o açude está tomando água, né, dos rios, a visita é constante dentro do açude e eles sempre pedem, e os meios de comunicação
todo dia apresenta a nova medição. Mas existe uma coisa que tem gerado muita dúvida no cidadão, que é essa diferença do volume total de água do açude. O DENOX tem uma medição, a ANA tem uma atualizada. No entanto, o DENOX sempre diz que não foi feita a medição da ANA com acompanhamento de alguém do DENOX, algo nesse sentido. Eu queria saber se não tinha como vocês, da ANA e do DENOX, ou rever essa medição, fazer novamente, ou buscar um meio de ter apenas uma, para não ficar essa questão de confundir as pessoas, que sempre gera essa confusão. Obrigado. Bom, Hudson, o que eu posso te dizer é o seguinte, que nós temos nos articulado aí com o DENOX, em quase todos os locais, para poder unificar essas informações, tá? E temos passado para vocês essas informações por intermédio de um boletim mensal, tá? As informações que nós temos, elas têm duas fontes. A primeira é a régua que é medida no reservatório, que é uma medição que é feita em conjunto com o IGARNE. E o segundo é o que a gente chama de curva de cota versus volume do reservatório, que nos dá essa informação. Nesse ponto, algumas vezes, nós temos aí dificuldade, mas nós vamos, porque normalmente o DENOX está trabalhando com valores antigos, tá? Mas eu vou ligar depois para o Jacinto, né, Jacinto? Para a gente poder ver exatamente qual que é a curva que vocês estão utilizando e qual a régua, e aí a gente acerta isso para ter uma informação só, ok? Entendido, Hudson? Sim, sim, do ponto de vista principalmente do cidadão, para não gerar essa confusão, que a gente entende, né, que que o DENOX utiliza foi inicial, a padrão, mesmo que tenha tido aquela erosão, as estradas, máquinas que passam na estrada. Posso dizer alguma coisa? Claro. Pode falar, Jacinto. Olha, na época que foi feita essa batimetria, através desse sistema, eu era responsável na época também pelo setor, aí queria que fosse um rapaz do DENOX acompanhar o grupo. O pessoal não achou que não era necessário. Aí, o que se questiona hoje é porque a acentuação, a diferença da batimetria antiga para a nova ficou muito grande, certo? Nós tínhamos um volume total de 35 milhões de metros cúbicos, certo? Aí baixou para 23. O que a gente questiona às vezes é isso. Então, porque ficou muito acentuado, certo? Então, com o tempo, certo? Se descobriu, certo? Através de informações dos próprios rendeiros, do pessoal. Mas a gente estava aqui no setor e o pessoal foi até ali e voltou, não sei o quê. Porque esse assunto é o seguinte, ele tem 3 rios, mas ele tem várias ramificações desses 3 rios, certo? E teve canto nesse setor que a gente descobriu, não é maldade de nada do pessoal, mas que eles não chegaram até aonde faz onde chega a água no final, a gente chama, né? Aí a gente ficou, aí depois, quando a gente viu isso, aí foi que a gente acreditou mais que teve um pouco de falha nessa batimetria, certo? Então, com o tempo, de início a gente usava ela, mas com o tempo, devido a essa falta d'água e coisa, e depois de tanto o pessoal reclamar, aí ficou se utilizando oficialmente a batimetria antiga, certo? O pessoal do IGAR, veio aqui, instalou os instrumentos, tudo aí, tudo direitinho, tudo bem, a informação é dada por esses instrumentos, mas sempre fica a desejar a veracidade da informação, por causa disso. E se um dia tiver condição da própria equipe vir de novo fazer, como fosse agora, fazer uma outra batimetria,
para a gente tirar essa dúvida. Ok? É o que eu posso informar disso, é isso aí. Certo? Ok. Jacinto, o seguinte. Sim, Pelo que você falou, se nós tivermos algum erro, nós temos um erro na quantidade quando ele estiver mais cheio, né? Porque... É do erro total, né? Porque... Não, eu sei. Eu estou falando assim, nas informações, quando ele está mais vazio, pelo que você falou, se a equipe não percorreu todo o trecho, no local mais vazio, que é o mais fundo, provavelmente os valores estão próximos. O que pode estar acontecendo é isso que você está falando. Como ele não foi em todas as entradas de água, né? Isso pode dar um reflexo. E talvez por falta de conhecimento deles mesmo, que não sabia que a água ia até naquele setor, né? E a gente tinha gente por lá, o pessoal, o rendeiro sempre fica por perto, ele sempre fica dentro do açude ali no entorno, naquelas coisas. Então, esse pessoal voltado daqui, em conversa informal, sem pretensão nenhuma de coisa. Um dia, por acaso, assim, um colega que trabalha aqui, que foi ao que eu designei ele para ir com eles, para ele, que ele conhece tudo aonde vai os corvos, tudo direitinho, para ir até o final, porque essa batimetria é o seguinte, tanto faz se está cheio como está. Se você for lá no ponto zero, lá onde a água chega, quando ele está sangrando, vai dar certo. Só faltou essa parte, né? Ou seja, eu não vou falar para você que nós estamos certos ou que você está certo. Nós nos comprometemos o seguinte: vamos trabalhar agora com esse valor, que é o valor, quando ele está lá no fundo, que é o valor mais conservador da ANA, e a gente se compromete a ver com você. O que a gente informa oficialmente é esse. A batimetria da ANA que a gente tem, oficialmente. Não se dá informação. No geral, pela essa questão aí que o Hudson colocou aí, é por questão de conversa mesmo, que a gente fica assim, de dizer, hoje ele está com 3 milhões de metros cúbicos, mas realmente, pela batimetria antiga, ele tinha que estar com 5. É um exemplo, entendeu? Entendi. E aí assim por diante. Tá bom. Tá bom, muito obrigado. Senhores, nós vamos precisar encerrar a reunião. Eu gostaria de saber se alguém tem mais alguma questão a ser tratada, ou se nós já podemos fechar, para que a gente possa, então, já começar a trabalhar no sentido... Eu queria só fazer um esclarecimento ainda a respeito do negócio dos contratos, que na hora que eu falei não tinha bem... É o seguinte, esses contratos da jusante do açude, do rendeiro, eles foram fixados, segundo a equipe que veio na época, fixados em tantos anos para eles pagarem. E quando eles terminassem de pagar esses contratos, está acertado, está tudo catalisado isso, e eles vão ter o título definitivo do lote, certo? E pagou, ele recebe como se fosse receber a escritura, certo? O que foi esclarecido foi isso. E eles são cientes disso. Quanto à montante, nesse novo sistema, foi renovações de contrato. Todos o pessoal renovando seu contrato, tal, direitinho. E, antigamente, ele tinha assim, renovou por 4 anos, por 5 anos, dependendo, por 10 anos. O que ficou, o que eu tenho conhecimento, é que não tem mais isso. Ele renovou agora, é definitivo. Ele não vai ter o título, mas ele não tem mais esse negócio de ficar renovando. Fez, o do pai passou para o filho, tem, até ele querer mudar para o filho dele, outra coisa, não tem mais a renovação. Era só isso, viu? Ok. Obrigado, Obrigado, Jacinto. Ok, meu amigo. Eu queria que você pegasse o número de telefone de Jacinto, que eu não tenho, viu? Só isso. Pode anotar aí. Pode falar, Jacinto. 994 26 6569. Ok. 994 26 no WhatsApp, isso aí. Pode ligar pelo WhatsApp, certo? Ok, meu amigo? Obrigado, Jacinto. Obrigado, agradeço.
Ok. Senhores, doutor Paulo Varela, o senhor quer nos dar a honra do encerramento da reunião? Sim, doutor, com muito prazer. Antes de Paulo, só um pequeno aviso. Se fosse possível, Auricelio, depois aqui da reunião, a gente conversar um pouquinho sobre a alocação de Bonito lá em São Miguel. Deixa eu te ligar, me dá o seu telefone, Auricelio, que eu te ligo, porque vou entrar numa reunião rapidinha daqui a pouco. Tranquilo, vai lá. É 84, né? Aham. 9984. Isso. 84 novamente, 83. Ok, eu te ligo antes do meio-dia, tá bom? Tranquilo, deixa o doutor Paulo Varela agora encerrar aí para nós. Doutor Wilde, e a todos que estão presentes aí, então vamos aqui caminhando para o fim. Eu só queria aqui reforçar aquele ponto que nós conversamos. Claro, nossa alocação ela tem um foco aí de 1 ano, mas a gente não perder a oportunidade de orar um pouquinho no horizonte mais à frente. Realmente, a solução para o nosso problema é o projeto Seridó. É um projeto que, não somente para Cruzeta, a região como um todo, para a Serra, para Currais Novos, para Cari e assim por diante. E se vocês prestarem atenção, eu falava de 100% de garantia. Isso é uma maravilha, quando esse projeto estiver pronto, realmente assim, é uma nova fase aí para essa região. Ainda mais com a vantagem de liberar os açudes para a produção econômica. Se vocês lembram, eu falei que inclusive já foi aberto lá um Siconv, mas ainda estão lutando lá por recursos. Então, acho que é muito importante, Hudson, enfim, os políticos aí, fazerem uma força. Nós no comitê vamos tentar fazer algum documento, mas seria muito importante que os políticos aí da região realmente se mobilizassem para fazer essa voz chegar lá ao ministro Marinho, porque eu sei que ele também está interessado, mas quem faz essas coisas andarem realmente é a pressão popular, é uma necessidade aí de vocês que estão na base. Então, se a gente juntar força nisso, eu acho que a gente pode realmente fazer uma transformação desse processo. Esse projeto Seridó é um negócio fantástico, né? E a gente está quase chegando lá, precisa aí de uma força. Eu acho que essa visão política aí poderia realmente ajudar. Então, no mais, só aproveitando aqui o canal, doutor, eu recebi uma ligação agora há pouco tempo, de doutor Carlos Nobre. Ele já falou com o Denócio, com o Zé Eduardo, não é referente aqui a Cruzeta, mas Carnaúba. E ele se propôs a realmente mandar a equipe. Agora precisa só de um ofício e o doutor Carlos vai providenciar isso, só para a gente aproveitar aqui essa presença de todos, né? Nós estamos vendo aqui o Seridó como um todo. Então, doutor Procópio, esse final de semana estava me catalisando aí para a gente entrar em contato com o Denox, então isso aí já foi feito, tá? Então, gente, no mais aí, um abraço a todos, e eu tenho, assim, a sensação, e a gente precisa se preparar para isso, inclusive recuperando aí os canais que for necessário, porque, se Deus quiser, viu, doutor Wilde, a fé não está faltando, não. Meu viés de alta continua aqui apontando, né? Eu acho que o ano que vem a gente vai ter esse assunto com água suficiente para a gente retomar o perímetro. Então, a gente precisa ver as outras coisas que são necessárias para ele voltar a funcionar. Um abração e fica encerrado, então. Muito obrigado, boa tarde a todos. Então, eu vou encerrar aqui também a gravação e muito